Olá, amigos, tudo bem com vocês? Joia! Estou começando aqui mais um vídeo do nosso canal Democracia da Riqueza e hoje nós vamos falar sobre plano de acumulação de capital. Se você não assistiu o nosso primeiro vídeo, eu vou deixar aqui um link para vocês assistirem esse vídeo, para vocês entenderem qual o propósito do nosso canal e verificarem se os objetivos de vocês estão alinhados com aquilo que a gente está propondo no nosso canal. Se tiver, joia! E você não tiver inscrito no nosso canal, eu vou te pedir, inscreve no nosso canal, ative o sininho para você receber os nossos conteúdos e dá um like para que essa informação chegue a mais pessoas. Muito bem, então vamos falar de plano de acumulação de capital. Para a gente falar nesse assunto, a gente tem que falar um pouquinho sobre educação financeira. Tá? E o que é educação financeira? É a habilidade de se conhecer temas ligados a finanças e com isso a gente possa fazer melhores escolhas. Você já parou para pensar quantas escolhas você tem que fazer no dia? Quantas decisões você tem que tomar? E a maioria delas está ligada a finanças. Querendo ou não querendo, isso determina o modo como nós vivemos. Tá legal? Bom, para começar, vamos fazer um comparativo. Eu vou comparar educação básica com educação financeira. E por quê? Porque a educação básica ela é intuitiva a todo mundo. Eu posso dizer para vocês o seguinte: educação básica é a habilidade que nós temos de conhecer assuntos universais que deram origem à nossa civilização, da forma como nós a conhecemos. Então, por exemplo, a gente tem que compreender os sinais da nossa linguagem, como as letras, as palavras, as frases, os números. Temos que saber operar esses números, somar, multiplicar, dividir e por aí vai. Então a gama de conhecimento ela é ampla. E quanto maior esse nível de conhecimento que nós temos, melhor nós poderemos compreender e processar aquilo que está acontecendo do nosso lado. Tá? Então eu vou provar isso para vocês trazendo números e mostrando que uma coisa está ligada com a outra. Para isso eu trouxe 4 indicadores aqui. Tá? Vamos começar com o primeiro indicador que está ligado à educação básica, que é o PISA. O PISA ele é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Ele é aplicado a alunos de todo o mundo, de 3 em 3 anos. E ele aborda conhecimentos na área de matemática, leitura e ciências. Então eu tenho um mapa do mundo todo e a gente pode ver onde é que está o Brasil. O Brasil está aqui no vermelhinho. E aí vocês já podem se ligar, olha os países verdinhos, Canadá, os países do norte da Europa, a China, né? Então vocês já podem imaginar qual a diferença principal entre esses países. Nós aparecemos aqui na 66ª posição, Brasil, tá legal? Vamos comparar com outro indicador que é uma consequência disso, é o que nós vamos ver aqui, a renda per capita. O que é renda per capita? É toda a riqueza de um país produzido no período de um ano, dividido pela sua população. Tá? Então nós estamos aqui na 85ª posição. Pronto. Qual a renda per capita do primeiro colocado? 120 mil dólares. E nós? 11 mil dólares. Ou seja, nós vivemos com 10 vezes menos do que o pessoal que está lá no primeiro mundo. Né? Então, esse é o primeiro comparativo. Agora vamos para um indicador na área de educação financeira. É o PGF. O que é o PGF? É a Pesquisa Global sobre Educação Financeira. Essa pesquisa ela é aplicada em pessoas adultas do mundo todo. São 5 perguntas, ligadas a temas como diversificação de risco, inflação e juros. Como é que nós estamos? Nós estamos na 74ª colocação no ranking mundial. Vamos para uma consequência disso? Índice de dívidas.
Então, nós temos uma baixa qualidade de educação financeira e isso reflete, né, em como nós gerenciamos o nosso dinheiro. Nós somos bastante endividados. Então, eu trouxe esse gráfico aqui da Serasa, que ela mostra uma evolução da inadimplência do ano passado, 2020, e agora em 2021. Então ela está ali, desceu em 2020, subiu em 2021, mas nós estamos aqui na casa dos 62 milhões de inadimplentes. O que isso significa? Significa que em torno de 30% da população brasileira não consegue honrar os seus compromissos até a data do seu vencimento. Então, vocês conseguiram verificar como uma coisa está ligada à outra? Muito bem. Então, vamos continuar aqui no nosso tema de educação financeira. A primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o controle financeiro. Quanto eu ganho, quanto eu gasto. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Então, eu fiz uma planilhinha aqui muito simples. Coloquei de um lado as receitas, coloquei de outro lado as despesas. Aqui as receitas em verde, as despesas em vermelho. Então, do lado das receitas, você coloca tudo que você ganha. Então, o seu salário, eu coloquei aqui freelance. Freelance é um nome bonitinho para bico. Então, se você faz um bico, coloca aqui também. E aí, coloca suas despesas básicas. Água, luz, aluguel. E não esqueça de colocar aqueles seus boletos que você paga. As prestações da Casa Bahia, a prestação do seu carro, etc. No final, você soma as despesas, soma as receitas. Subtrai uma da outra. E aí você tem uma radiografia, tá, da sua vida financeira. E aí eu te pergunto, como é que está o seu quadrinho? Você já fez um quadrinho desse? Ou você não tem uma planilha como essa? Você ficou no vermelho? Né? Você está no azul? Uma coisa importante que eu chamo a atenção aqui, os juros. Você já viu quanto de juros você está pagando lá naquela prestação do seu carro? Faz o seguinte, faz uma conta bem simples. Soma todas as prestações que você já pagou, as prestações que você ainda vai pagar, e divida pelo valor inicial. E veja quanto que você está pagando de juros. Comenta aqui com a gente. 20%, 30%, 50%. Você está pagando 2 carros? É o banco que está se dando bem com isso. Né? Não adianta depois as pessoas reclamar, porque o banco... Não, o banco está satisfazendo a nossa necessidade. A gente está sempre criando necessidades acima das nossas possibilidades. E o banco está lá para satisfazer. Então não adianta reclamar do banco. Então faça essa sua conta. Né? E aí eu te pergunto, né? Você quer ficar nessa situação? Você tem sonhos? Quais são os teus sonhos? Esse quadrinho que você montou, dá para você atingir os seus sonhos? Está te sobrando dinheiro? Legal, se está sobrando dinheiro, ótimo. Agora, se não está, e eu me arrisco a dizer que não está, porque é a realidade da grande maioria do pessoal no Brasil, das pessoas no Brasil. Elas estão endividadas, elas estão apertadas. Então eu tenho certeza absoluta que esse quadrinho aí, quando ela fizer, não é nada agradável. E até por isso que muita gente não faz. Mas aí a gente chega nesse ponto e eu te pergunto, você quer continuar desse jeito ou quer melhorar sua vida financeira? Se você quer melhorar, vamos para o próximo slide. Vamos fazer um planejamento. Né? A primeira coisa que eu te pergunto, vamos do mais fácil para o mais difícil. Você tem uma graninha guardada? Se você tem uma graninha guardada, já é muito mais fácil a gente começar. Ah, não tem. Mas você consegue poupar? Opa, continua fácil para a gente fazer as coisas. Não, você não consegue poupar. Aí eu te pergunto, você consegue aumentar os teus ganhos? Né? Você pode aumentar os seus ganhos fazendo um bico, pode vir aqui para o mercado financeiro. Tá? Você não consegue aumentar, mas quer aumentar os seus ganhos? Então, ótimo, a gente pelo menos tem por onde começar. Se você quer aumentar os seus ganhos, eu te pergunto, você consegue poupar um pouco do seu tempo? Você está disposto a aprender? Então, se você pelo menos nas 2 últimas perguntas você me disse sim, a gente sim tem condições de montar o nosso plano de acumulação de capital. Muito bem.
Para fazer esse plano de acumulação de capital, nós temos 3 elementos fundamentais: capital, taxa de juros e o tempo que a gente tem para fazer essas operações. Então, se você é jovem, como eu falei lá no outro vídeo, você pelo menos o tempo você tem ao seu favor, tá? Pelo menos isso. Eu coloquei aqui embaixo um site onde a gente pode, onde nós vamos fazer algumas simulações. Depois você pode entrar nesse site, pode encontrar outros na internet, tem vários sites, tá, que vocês podem fazer essas simulações. Vamos fazer algumas simulações? Ótimo, eu vou sair daqui e vou lá para o site. Pronto, eu estou aqui no site, né? Eu vou fazer aqui algumas simulações, né? Eu tenho uma colinha aqui para a gente poder melhor se orientar. A primeira simulação que a gente vai fazer é o seguinte: vamos imaginar que você é jovem, tá? E você consegue fazer uma poupança. Eu vou colocar aqui uma poupança de R$500. Antes que você fale assim, mas ele está falando de quem é rico. Não, vamos fazer o seguinte: a gente começa fazendo a simulação nas condições mais favoráveis e depois lá no final a gente fecha com algo que eu tenho certeza que está dentro, que é a realidade de muitas pessoas. Então vamos começar dessa forma aqui. A pessoa jovem, como eu falei, 22 anos, consegue economizar R$500. Vou colocar uma taxa de juros factível no mercado, 0,8. Ela tem 22 anos, 20 anos poupando. Vamos ver quanto que essa pessoa ganharia nesses 20 anos. 360 mil. Então veja, não é um esforço assim, exagerado juntar R$500. Agora, para se fazer esse plano, tem que se tomar uma atitude. É algo que é quase como uma religião. Você tem que obedecer aquilo todo mês. Vai existir situações de tentação para que você não economize em determinado mês. Obviamente, se você tiver uma emergência, né, você vai pular aquele mês. Você está vendo seu filho doente, você não só vai pular, como você vai pegar ali um dinheirinho que você já guardou. Se você não construiu uma reserva de emergência, você tem que fazer, tá? Mas se você não tiver uma emergência, vença as tentações. Todos os meses você vai lá e junta esse dinheirinho aqui. Então você vai ter aqui 360 mil. Vamos fazer uma segunda simulação? Agora vamos fazer o seguinte: a mesma pessoa com 22 anos, né? Ela tem uma graninha inicial. Vamos colocar aqui R$10.000. Mas ela não consegue juntar nada, tá? Então uma situação aqui, sei lá, a pessoa recebeu uma rescisão do seu trabalho, ela ganhou uma graninha de alguma forma, tá? E aí essa pessoa vai fazer o esforço aqui na taxa de juros, tá? Ela vai ganhar conhecimento aqui junto com a gente, vai aqui na internet, tem muito material sobre produtos financeiros, e ela vai conseguir uma rentabilização de 1,5%. Ela vai fazer isso aqui durante 20 anos. Vamos ver o que vai acontecer? Olha que maravilha. Essa pessoa aqui também vai conseguir lá seus 356 mil, quase 360 mil, né? Então, isso dá para o seu sonho? Seu sonho custa 360 mil? Custa mais? Custa menos? É só você vir e ajustando esses 3 elementos aqui. Vamos fazer uma outra simulação? Agora eu vou para uma situação mais confortável. Uma pessoa que já tem 30 anos, tá? Tem uma graninha guardada, consegue poupar, né? Tá tranquilo ali no seu trabalho, consegue vir aqui aprender e rentabilizar melhor o seu dinheiro. Então vamos colocar que essa pessoa aqui tenha R$30.000, que ela consiga, eu fiz aqui um esforço não tão grande, R$400, tá a taxa de juros aqui de 1,5%. Como ela já tem 30 anos, vamos botar 12 anos, para que ela atinja esse objetivo aos 42 anos, assim como a gente fez com as simulações anteriores. Vamos calcular.
Bom, olha que legal. 456 mil essa pessoa consegue juntar em 12 anos. Quase R$500 mil. Começando com um capital ali inicial de 30 mil, juntando ali todo mês R$400. Muito bem. Então a gente fez aqui simulações ótimas de pessoas que já estão, digamos assim, com a vida ganha. Mas você aí, jovem, não tem dinheiro nenhum. Só tem o tempo aqui nessa equação que eu estou mostrando para vocês. Vamos fazer uma simulação em 2 etapas. Vamos fazer o seguinte. Você não tem nada, mas você consegue juntar R$62 por mês. Tá? 62. O seu esforço está aqui. Juntar R$62 por mês. Eu coloquei esses R$62 aqui porque são 2 cotas mínimas aí no título público, por exemplo. Você ainda não tem conhecimento suficiente. Vamos deixar aqui uma taxa tranquila. Vou colocar aqui 5 anos para você. Supor que você tenha 18 anos, mais 5, 23. Com 23 anos, você conseguiu ali, tranquilo, juntar seus R$4.750. Vamos botar aqui 5 mil, arredondando, 23 anos. Então agora eu vou, com esses 5 mil, já tenho um pouco mais de experiência, né? Venho para o mercado, aprendo a operar, vou botar a taxa de 1,5% aqui. E aí você, para os 42 anos, aqui você ainda tem 19 anos. 19. Vamos calcular. Você consegue juntar 149 mil, fazendo esse esforço mínimo, começando com R$62. Mas veja, uma simulação como essa aqui, eu acho que eu estou duvidando da tua capacidade. Aos 42 anos, você só conseguiu juntar 62 anos lá, quando você tinha 18 a 23, não conseguiu mais nada, né? Eu acho que é duvidar muito da sua capacidade, sim. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui que você consegue colocar mais 200 mensal. Determinado tempo aí, você consegue botar 200 mensal. Vamos lá. 533 mil. Ou seja, você também é capaz de juntar R$500 mil até os seus 42 anos, fazendo um esforço baixo, um esforço pequeno. Então, minha gente, é isso. Nosso plano de acumulação, ele requer que você mexa nessas 3 variáveis: capital, taxa de juros e o tempo que você tem para investir. E aí você vê qual o tamanho do seu sonho, qual o esforço que você consegue alocar, né, principalmente na taxa de juros e no capital, e você traça o seu plano de acumulação. E aí você vai ser fiel a ele. Você tem que envolver a tua esposa, né, o teu marido. Eles têm que estar casados com o teu plano também, porque senão não dá certo. Eles têm que compreender esse poder que os juros têm de multiplicar o dinheiro. Da mesma forma, se hoje você só paga juros, você pode fazer esses cálculos inversos. A gente vai colocar um vídeo aqui mostrando quanto juros pode destruir a tua vida. E quando você está pagando juros para o banco, é muito mais nefasto. Porque eu venho aqui, eu não consigo altas taxas no mercado. Eu venho aqui, eu estudo, eu consigo aqui uns 3% no máximo, assim, com muito conhecimento. E o mercado, ele te tira 3% com muita facilidade no mês. Então, os juros, quando ele está contra você, ele é muito nefasto. E a gente vai te mostrar no outro vídeo. Bom, era isso que a gente tinha para te mostrar hoje, no nosso vídeo. Pega esse site, faça suas simulações, né, e tome uma decisão. É isso que você quer? A gente está aqui para te ajudar. Vamos colocar conteúdo no nosso canal, né? Vamos te mostrar ferramentas e você vai aprender a manipular essas ferramentas e ganhar seu dinheiro, rentabilizar o teu dinheiro também. Joia? Meus amigos, fiquem com Deus. Era isso que nós tínhamos para hoje.